Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso encontro de direito administrativo, mais precisamente sobre elementos do ato administrativo. E hoje vamos falar sobre um elemento importantíssimo que é a competência. Então vamos lá, vamos avançar aqui para o nosso revisaço, lembrando que o nosso encontro é revisaço, tá? Revisaço do direito administrativo. Primeira coisa que nós temos que dominar sobre os elementos do ato administrativo, pessoal. Você tem que saber que quando a gente fala de elementos, nós estamos falando do elemento de formação. Quem é que forma um ato administrativo? Então veja que aqui nós temos os elementos de formação de um ato administrativo. Esses são os elementos essenciais, também chamados de fundamentais. E eles são requisitos de validade do ato administrativo. Ou seja, o ato administrativo tem que apresentar esses elementos. É um requisito de validade, são requisitos de validade. São também chamados de pressupostos de validade, tá? Então, os elementos do ato administrativo são os elementos de formação, né? Você pode também chamar eles de elementos essenciais ou elementos fundamentais, ou requisitos de validade, ou pressupostos de validade, ok? Então todas essas são essas formas que podem ser chamadas aí os elementos do ato administrativo. E o que você precisa agora? Você precisa agora memorizar esses elementos do ato administrativo. Então quem são os elementos do ato administrativo, pessoal? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Você pergunta, professor, eu preciso então memorizar? Você precisa memorizar esses elementos do ato administrativo, tá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo? Você vai perceber que você vai estudando, vai respondendo questão, você vai tranquilamente memorizar isso aí, ok? Mas já vai pensando que você precisa sim memorizar, porque isso aqui será muito, mas muito cobrado na sua prova, ok? Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se na hora da sua prova perguntar quais são os elementos essenciais, você vai competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? São os elementos essenciais aí do ato administrativo. E aí vamos fazer uma passagem rápida por cada um desses elementos do ato administrativo. Primeiro elemento, e é o que nós vamos estudar hoje com mais ênfase, é a competência. O que é a competência, pessoal? Competência é o poder atribuído ao agente para exercer a função ou praticar um ato. Então veja bem, pessoal, quando nós falamos de competência, é quem pode fazer. Quem pode fazer. Por exemplo, quem é que vai fazer, quem é que faz a nomeação, né, a nomeação de um auditor da Receita do Estado? A nomeação, a lei diz, tem que ser lá o governador. Então, se a lei diz que é o governador, então, de quem é a competência daquele ato? Do governador. Então, a competência nada mais é que o poder atribuído a uma pessoa. Essa pessoa pode ser um servidor, uma pessoa física, ou mesmo a um órgão, né? Ou seja, a uma entidade, né? Pode ser uma pessoa jurídica também, ok? Nós estamos falando aqui de competência. Competência é o poder atribuído a uma pessoa, ok? A um agente. Tranquilo? Isso é a competência. É quem pode fazer. Veja que nós estamos falando aí de atribuições que estão dadas pela lei. Ok? Beleza. E a finalidade, professor? Quando nós falamos de finalidade, pessoal,
A finalidade de qualquer coisa pública, né? A finalidade de qualquer coisa pública é sempre o que? O interesse público, ok? O interesse público sempre é a finalidade. Porém, nós temos a finalidade chamada específica. A finalidade específica é o objetivo ou o resultado pretendido, né? É o objetivo, ok? Então isso é a finalidade. Qual é o objetivo previsto? O objetivo previsto é a finalidade. E a forma? A forma é como o ato é exteriorizado, né? A forma é como ele vai ser exteriorizado, ok? Lembrando que nós vamos nos aprofundar em cada um desses itens no momento oportuno. Nós vamos estudar competência, finalidade, forma, motivo. O motivo é o pressuposto, né? É o pressuposto de fato ou de direito daquele ato. É o pressuposto. Já o objeto é o conteúdo. O objeto é o efeito jurídico imediato. Professor, eu queria saber mais, me aprofundar mais. Calma, nós vamos estudar cada um desses itens, tá? Nós vamos estudar cada um desses itens e nós vamos começar estudando esses itens pela competência, ok? Mas beleza, nós vimos quem são os elementos essenciais, pessoal. Os elementos essenciais, né? Competência, finalidade, motivo, objeto, né? Agora, quais são os elementos acidentais? Acidentais, eles querem dizer o seguinte, que nem todo ato administrativo precisa ter eles, porque eles não são essenciais, eles não são fundamentais. Agora, os que nós vimos anteriores são fundamentais, são essenciais, tem que ter eles. Esses daqui não, ó. Esses daqui podem ter ou não. Quem são esses acidentais? Os acidentais são o termo, a condição, o modo ou encargo. E o que é o termo, pessoal? Ó, o termo é um evento futuro e certo. Ele estabelece o início e o fim dos efeitos de um ato. Então, por exemplo, se você tem um contrato lá, um ato administrativo, e ele fala o seguinte, olha, esse ato vai iniciar no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31, ele está dando um evento futuro, mas um evento futuro está totalmente determinado aqui, ó, já tem a data certinho. Ele é certo. Quando você tem um evento futuro e certo, você tem um termo, certo? Então, no ato administrativo pode vir acompanhado de um termo, ok? Pode vir porque ele é acidental, ele não é obrigatório. Ou pode ter uma condição, pessoal. O que é a condição? É quando tem um evento futuro, mas ele é incerto. Não se sabe que aquilo vai acontecer realmente. Ele é incerto. Mas se acontecer, vai ter um efeito, né? Um exemplo, ó. Você faz uma nomeação e diz o seguinte, ó, a nomeação ela só produzirá efeitos se o candidato for aprovado no exame médico. Então você nomeia um candidato, mas com uma condição futura, uma condição. Né? Olha, nós estamos nomeando, só que você vai ter o exame médico. Se você não passar no exame médico, já era. A nomeação vai ser inválida. Ok? Então veja que tem um evento futuro, que você vai passar ainda pelo exame, ele é futuro, porém ele é incerto, porque você não sabe se você vai passar nele ou não. Ok? Então isso aqui é uma condição, diferente do termo. O termo não, era um evento futuro e certo. E o que é o modo ou encargo? O modo ou encargo é quando você tem uma obrigação ao beneficiário. Você faz uma doação para alguém, você diz, olha, estou doando uma casa para você. Certo? Estou doando aqui um prédio para você. Estou doando um imóvel. Só que tem uma condição. Só pode ser usado como escola pública.
Então veja que isso é uma obrigação, né? Você está estabelecendo aí uma obrigação. E quando você tem uma obrigação, você tem não uma condição, não um termo, você tem o quê? Um modo ou um encargo. São os elementos acidentais do ato administrativo. Isso aqui é pouco cai em prova, né? Os elementos acidentais, mas é bom que você saiba. E o que esses elementos acidentais então fazem? Eles ampliam, pessoal, ou reduzem os efeitos jurídicos. Percebe que estão ampliando ou reduzindo? Você tem uma condição ali incerta. Uma condição não. Você tem um evento futuro incerto. Se o evento futuro não acontecer, você não vai, o ato administrativo então não vai gerar seus efeitos, porque tinha ali um evento futuro incerto, ou seja, tinha uma condição. Então está limitando ali, né, o efeito jurídico, ok? Lembrando que esses termos acidentais, esses elementos, eles só podem acontecer em atos discricionários, tá? Em atos discricionários. Nós vamos estudar mais à frente, na oportunidade, o que é um ato vinculado, que é quando tem todos os elementos previstos na lei, e um ato discricionário, quando há uma margem de liberdade do administrador, tá? Mas isso você vai ver no futuro comigo, tranquilo? Vamos ver se você conseguiu entender, né? Então, vamos responder algumas questões aqui. Primeira questão. São requisitos, pessoal, de validade do ato administrativo. Isso daqui, ele está perguntando o seguinte, são requisitos de validade, ou seja, são os elementos do ato administrativo. Os elementos fundamentais, essenciais. São 5, né? E ele pergunta, ó, são alguns dos elementos. E aí? Qual aqui tem elementos do ato administrativo? Elementos essenciais, fundamentais, requisito de validade, pressuposto de validade. E aí, quais são? Qual é o gabarito aí? A galera do chat aí. Então, pessoal, olha só. Vamos lá. Deixa eu ver quem respondeu aqui no chat. Olha, já respondeu aqui o Vic, né? Evana, a Ana, Miqueias, todo mundo tá marcando aí a letra C. Não é isso? Mas só para você lembrar, vamos novamente lembrar aqui, ó. Aqui estão os elementos essenciais, né? Aqui estão os elementos de informação, os requisitos de validade, os pressupostos de validade. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Então essa questão cobrava esse conhecimento de você. Quais são os requisitos de validade? Você lembra que requisitos de validade são os elementos essenciais. E tá aqui, ó. Competência e forma. Ok? Segunda questão. Entre os elementos do ato administrativo, ou também chamado de requisitos de validade, elementos essenciais, estão E aí? Quem são aí? Qual é o gabarito correto aí da questão número 2? Então o Miquel já respondeu aí. Letra E. Então veja, pessoal, a autoexecutoriedade não é, vinculação não é, imperatividade não é, discricionariedade não é, presunção não é, data e local não é. Então é competência e finalidade, não é isso? Beleza? Então vamos avançar. Mais uma questãozinha aí, ó. Constitui um dos elementos ou requisito do ato administrativo. Quando nós falamos de elementos, lembre-se que nós estamos falando aí dos elementos essenciais, né? Elementos fundamentais, requisitos de validade. E aí? Qual o gabarito? Exatamente, letra A, né?
Ok? Então, a Vika e a Evana já pegaram aí a linha e já entenderam. Vamos lá, nós vamos estudar o primeiro deles, que é a competência. A competência, pessoal, é um poder-dever atribuído ao agente. Olha, a competência é o conjunto de atribuições estabelecido por normas, né? Pela lei, pelas normas. Vem ali a norma e diz quais são as atribuições daquele servidor. É quem pode fazer. Isso que é a competência. É quem pode fazer. Só que é um poder-dever, porque quando o servidor pode, ele também deve, né? Então é por isso que é chamado de poder-dever. A competência é sempre vinculado, nunca é discricionária. Ela é imodificável. Se a competência é sua, você não pode ir lá e modificar ela por ato próprio. Negativo. Você tem que fazer. Ela é irrenunciável. Você deve fazer. Você não pode renunciar. O exercício da competência é obrigatório. Ela é inderrogável, intransferível. Eu não posso sair pegando a minha transferir a competência para outra pessoa, pessoal. Eu posso até delegar, passar para outra, mas não transferir. O titular vai continuar sendo eu. Se a lei falou que eu sou competente, eu sou o titular. Eu não posso transferir, posso até delegar. Ela é imprescritível. Ou seja, se compete a mim nomear alguém, mesmo que eu não esteja nomeando com frequência, não deixa de ser minha competência. Ou seja, o fato de eu não usar, ficar muito tempo sem usar a competência, não me tira, né? Então ela é imprescritível. E ela é improrrogável. Ela não pode ser prorrogada livremente. Se a competência sua foi limitada no tempo, você não pode estender voluntariamente, né? E também ela é improrrogável, eu não posso usurpar alegando costume. Então tinha lá um servidor que era ele que carimbava ali umas notas fiscais. Ele achava que era competência dele, né? Aí depois percebeu-se que ele não podia fazer aquilo. Ele não era um servidor da área tributária previsto para aquela função. Aí ele não pode dizer, mas eu sempre fiz. Negativo. Por que não pode? Porque a competência é improrrogável. Então, não permite a usurpação da função alegando costume. Não pode. Ok? Não pode. Mas eu posso, professor, eu não posso transferir? Não. Mas eu posso delegar? Posso. Eu posso passar a competência para um subordinado? Posso. Então, um juiz pode passar algumas funções ali para o analista, para o técnico judiciário? Pode. Né? Ele pode fazer uma transferência temporária. Pessoal, a delegação é regra. Então, se não tiver nenhuma proibição na lei, pode ser feita. Né? E ele passa ali. A delegação ela pode ser, pessoal, por subordinado, quando ela é chamada de delegação vertical. Ou ela pode passar para alguém que é um colega de trabalho, mas que não é o seu subordinado. E aí a delegação será horizontal. Nesse caso, não tem subordinação, tá, pessoal? Só que quando ela é sem subordinação, ela é chamada de ato bilateral. Por quê? O outro que está recebendo tem que aceitar aquela competência. Ok? É bilateral. Agora, quando o chefe passa por subordinado, não tem que pedir aval do subordinado, não. O subordinado é obrigado a aceitar aquela delegação. Por isso que é um ato unilateral. Então, a delegação ela pode ser vertical, quando é para o subordinado, e aí ela é um ato unilateral. Ou ela pode ser uma delegação horizontal, quando é para o não subordinado, e aí ela é um ato bilateral. Tranquilo? Se é para o subordinado, não depende de concordância. Agora, se é para um colega, para outro órgão, outro agente que não tem subordinação, aí precisa de concordância. Ok? Professor, olha só, todos os atos podem ser delegados? Negativo. E aí você tem que memorizar isso. Então, quais são os atos que não podem ser delegados?
Não podem ser delegados, pessoal, os atos normativos, as decisões de recursos hierárquicos e as competências exclusivas. Olha, são 3 tipos de atos que não pode ser delegado. Quais? Atos normativos não pode ser delegado. Não pode ser delegado recursos administrativos, né? Recursos hierárquicos, não pode. E não pode também quando a competência é exclusiva. Beleza, professor, eu peguei e passei minha atribuição para outra pessoa, beleza. Isso é delegação, ok. Professor, e o que é a chamada avocação? Avocação é o seguinte, imagina o chefe, né, e o subordinado dele não está fazendo direito aquele trabalho, está lento, ou por alguma outra coisa o chefe diz o seguinte, não, eu quero fazer, deixa que eu mesmo vou fazer. Então, a avocação é o ato pelo qual o superior assume a competência do subordinado. Pessoal, a avocação só existe se houver chefia. Só existe se houver subordinação. Diferente da delegação. A delegação pode ser com subordinação ou sem subordinação. Agora, a avocação não. A avocação só é se houver hierarquia. É só do chefe para o subordinado. E aí, pessoal, a avocação ela tem que ser muito excepcional. A delegação não, a delegação é a regra. Mas a avocação tem que ser caráter excepcional. Tem que justificar. Ela tem que ser temporária. Tá bem? Beleza? Ok? E ela tem que ser permitida por lei. A avocação tem que ser permitida por lei. Professor, existe alguma proibição para a avocação? Existe. Qual é a proibição para a avocação? A proibição para a avocação é se a competência daquele subordinado for exclusiva. Se a lei falar que a competência é exclusiva do subordinado, não pode ter avocação. Ok, pessoal? Então, ó, na delegação, o ato ele é praticado por quem, pessoal? Veja bem, na delegação, esse cidadão aqui, ó, era dele a competência. Ele passou para esse outro aqui, ó. Esse daqui é o delegado, delegado. Esse daqui é o delegante. Então veja, aquele que tinha competência está delegando, ele é o delegante. E quem está recebendo é o delegado. Pessoal, o que você tem que entender? Quem é que pratica o ato agora? É quem recebeu a competência. É ele que vai praticar. E é ele que vai editar a norma, é ele que vai fazer a norma. É o delegado, o agente que tem a delegação agora, é ele que vai fazer a norma. Né? É ele a autoridade delegada. E quem é que vai responder judicialmente, administrativamente, se tiver erro? Ele, a autoridade delegada, é ele que responde. E qual é o tribunal que vai julgar, o juiz, o fórum? Qual é? Quem vai julgar é o fórum da autoridade delegada, porque é ele que está fazendo. Se ele estiver fazendo alguma besteira, é ele que vai responder. Então é a justiça dele que vai analisar. Ou seja, o fórum de julgamento é o da responsabilidade da autoridade delegada. Pessoal, o ato de delegação tem que ser publicado no meio oficial. Por exemplo, se o governador for delegar competência para alguém, ele vai publicar no Diário Oficial do Estado a delegação. E a revogação da delegação? A revogação da delegação também tem que ser publicada. Quando a pessoa delega uma atribuição para alguém, o juiz fala, olha, agora é o analista que vai fazer essa função. Ele está delegando. Ele pode revogar? Pode. Ele pode dizer, olha, não é mais a competência do analista. Isso é revogação. Só que essa revogação pode acontecer quando, pessoal? A qualquer momento. A revogação pode ser a qualquer momento, mas tem que ser publicada no meio oficial. Ok? Lembrando que tem a competência chamada de competência primária. Quando é que é uma competência chamada de competência primária, pessoal? Quando a própria Constituição deu a competência para aquela autoridade. Se a própria Constituição diz que é ela que tem que fazer, por exemplo, cabe ao presidente da República algumas funções na Constituição.
Aquelas funções lá são chamadas de competência primária. Assim também é quando dada por lei, competência primária. Agora, quando aquela atribuição não é dada por lei, mas por outra norma, um decreto, tal, aí nós temos aí uma competência secundária. Tá? Competência primária é a dada por lei ou pela Constituição Federal. E a competência secundária, outras normas. Ok? Vamos ver como é que isso cai em prova. 10 segundinhos para você responder essa questão aí. Ó. Então lá, pessoal, a competência ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação ou avocação. Ok. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Olha, é possível ser objeto de delegação matérias de competência exclusiva? Eu posso delegar matérias de competência exclusiva, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Não posso. O ato de delegação tem que ser publicado no meio oficial? Sim. Mas a sua revogação poderá ser divulgada apenas em órgão interessado? Negativo, né? Tá errado. Tanto a delegação quanto a revogação, ó, a delegação e a revogação tem que estar publicado no meio oficial. Ok? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Exatamente. O ato de delegação é revogável a qualquer momento. Quem delegou pode dizer, não é mais sua competência. Ok? Quem delegou pode revogar a qualquer momento. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, ó. Com relação à lei jurídica. Essa lei aqui, pessoal, é uma lei federal, tá? Mas ela serve de base para o nosso estudo de delegação e revogação. Então isso daqui, essa lei praticamente traz as diretrizes gerais e é usada em todos os concursos. Estaduais e municipais segue ali os mesmos princípios. Ó, um recurso administrativo não poderá ser objeto de delegação. E aí, certo ou errado? Certo, pessoal. Recurso não pode ser. Competência exclusiva não pode ser. Né? Beleza. Aqui, ó, próxima questão. Definido como conjunto de atribuições. Conjunto de atribuições são os poderes estabelecido normativamente, ou seja, pela lei, para a expedição de um ato jurídico. Esse requisito do ato é o quê? Esse requisito, ele está falando de elemento. Qual é o elemento do ato administrativo que dá o poder para alguém fazer alguma coisa, pessoal? É a forma, o objeto, o motivo, finalidade ou é competência? E aí, galera do chat? Exatamente, competência. Ok? Beleza? Tranquilo? Então com isso a gente vai encerrar aqui nosso encontro sobre competência, né? Primeiro elemento aí do ato administrativo. Até a próxima.